Olá! Chegamos para mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco está nas primeiras 205 páginas de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota, aquela coletânea bem conhecida de artigos do Olavo de Carvalho. É um material que já começa passeando por muitos temas, né? Pobreza, fingimento, democracia. É verdade. Socialismo, militância, revolução, bastante coisa logo de cara. E a nossa missão aqui qual é? É tentar desenterrar, sabe? Trazer um pouco de clareza sobre os conceitos-chave que o autor defende nessas páginas. A gente quer entender não só as ideias isoladas, mas como elas se conectam, qual o raciocínio por trás delas, né? E, claro, provocar uma reflexão sobre a pertinência disso tudo hoje. E isso vem muito do interesse de quem nos ouve em compreender melhor essa perspectiva específica. Ok, então, vamos desmembrar isso. Perfeito. E é fundamental, né, antes de mais nada, a gente lembrar que está lidando com textos de épocas diferentes, que foram reunidos depois e que carregam um estilo, assim, frequentemente polêmico, bem assertivo. O próprio livro, logo na introdução, já meio que avisa que os assuntos se misturam, reaparecem. Sim, ele menciona isso. Então a nossa análise vai tentar seguir um pouco essa sugestão, sabe? Buscar essa visão do todo que emerge dessas partes iniciais. E, como a gente sempre faz, o objetivo aqui é expor as ideias que estão no texto para que possam ser compreendidas. Isso não significa de forma alguma a concordância ou endosso nosso, né? É um exercício mesmo de análise do material que a gente tem em mãos. Perfeito, então vamos começar pela base? Pela educação. O autor abre citando a origem da palavra, né? Educação vem de ex ducere, levar para fora. Só que ele logo assim contrapõe isso ao que ele diagnostica como um problema no Brasil. A formação que, na visão dele, não cria habitantes da cultura, mas sim habitantes de departamento, aqueles especialistas fechadinhos na sua área ou, pior ainda, meros militantes. Como é que ele desenvolve essa crítica inicial? Olha, essa é uma das tônicas do começo do livro, né? A crítica dele vai muito na direção do que ele percebe como um culto da juventude, sabe? E um certo desprezo pelo conhecimento que já foi acumulado, pela experiência. Ele até cita o exemplo do filósofo francês, o Hippolyte Taine, Ah, sim. que aos 21 anos preferiu não votar. Por quê? Porque ele sentia que ainda não tinha conhecimento suficiente para essa responsabilidade. Aí o autor contrasta essa atitude com o que ele vê como uma tendência, né, de jovens que, mesmo sem grande bagagem de leitura, sem vivência, se sentem aptos a dar julgamentos definitivos sobre tudo, sobre assuntos super complexos. O ponto fascinante aqui é a alegação dele de que houve uma inversão de valores, né? Onde a opinião superficial, ainda mais se for jovem e rebelde, passou a valer mais que o estudo sério, aprofundado. E ele associa isso a uma pretensão arrogante que, olha que paradoxo, conviveria com uma carência de recursos intelectuais. É interessante como ele descreve também uma espécie de teatrinho da rebeldia juvenil, que seria fácil, contestar os pais, mas que, na verdade, mascararia uma submissão bem maior à pressão do grupo, dos colegas, sabe? Exigindo conformidade e até um apagamento da individualidade. Como essa questão da individualidade se aprofunda no texto? Exatamente. Essa linha de raciocínio leva a gente para um conceito muito caro para o autor. A importância da consciência, do mundo pessoal. Ele argumenta que a inteligência de verdade não é só ter raciocínio lógico ou uma memória boa. Certo. Seria algo que envolve, a pessoa inteira enquanto sujeito do ato de conhecer. Ou seja, sem um espaço interior, sabe? Um mundo pessoal que a gente cultiva com reflexão, com leitura solitária, com autoexame. Sem isso, o indivíduo seria, na visão dele, só um repetidor de informações. Quase como um tubo por onde passam dados, mas sem apreender de verdade a realidade. A crítica dele é bem forte contra quem valoriza só os sinais exteriores de inteligência, diploma, jargão, essas coisas. Mas ignora essa dimensão interior, essa capacidade de efetivamente conhecer o real.
E ele sugere que o ambiente cultural que ele descreve torna muito difícil cultivar essa vida interior, né? Essa dificuldade em expressar uma realidade interior autêntica parece uma ponte perfeita para outro tema bem forte nessas páginas iniciais: o fingimento. O autor chega a usar uma experiência muito pessoal, né? A da primeira confissão religiosa dele na infância. Sim. É marcante esse trecho. Para ilustrar o que ele vê como um abismo gigantesco entre a realidade da alma, aquilo que realmente se passa dentro da gente, e as imagens padronizadas, os clichês sociais que são impostos e que a gente usa para se comunicar. Aqui é onde fica bem interessante, como ele explora as ramificações desse fingimento todo. Então, ele usa essa experiência inicial para falar da onipresença do estereótipo, né? E da dificuldade imensa de ter uma comunicação que seja de verdade autêntica. Ele observa, por exemplo, como as pessoas podem, às vezes, por medo, ou por dificuldade mesmo de expressar a complexidade interior, acabar se apegando a estereótipos, até sobre si mesmas, ou sobre o grupo a que pertencem, sabe? Buscando aquele alívio que vem da familiaridade fácil, do lugar comum. Faz sentido. E isso evolui para uma crítica ao que ele chama de histeria, que seria a pessoa que não só finge, mas passa a acreditar no próprio fingimento. Ele atribui isso a figuras públicas que, segundo ele, perdem o contato consigo mesmas e passam a viver um personagem de propaganda, sabe? Incapazes de enxergar a própria realidade fora daquele papel. E como essa dinâmica do fingimento individual, ou da histeria, se conecta com a forma como o debate público acontece na visão do autor. Ele sugere que muitas vezes as reclamações, os debates, não são sobre um problema real que incomoda as pessoas de fato, mas sim sobre uma necessidade de pertencimento, de aprovação social. É aí que entram os tais topoi. Justamente. Ele usa esse termo topoi, que são basicamente argumentos pré-fabricados, lugares comuns, muitas vezes disseminados pela mídia ou pelo discurso dominante, para descrever como as pessoas podem aderir a certas causas ou críticas, não por uma convicção profunda ou por experiência direta, mas para se alinhar a um consenso, né? Para serem vistas como virtuosas. O exemplo que ele dá no texto é aquele ataque genérico a males que são socialmente condenados, como eram os transgênicos na época. Lembro disso. Que seria mais como um sinalizador de grupo, olha como eu sou consciente, do que como uma análise concreta do problema. E isso nos leva direto à crítica dele sobre a linguagem e o papel da mídia. Que seria? Ele fala em meios de ocultação. A tese dele é que a grande mídia, especialmente a mais popular, em vez de revelar a realidade, muitas vezes a tornaria inverossível ou inalcançável. Sabe? Obscurecendo fatos importantes sobre uma camada de simplificações, de distorções ou simplesmente pelo que não é dito. Ele ilustra isso com a percepção que se tinha no Brasil sobre o Barack Obama, contrastando a imagem que era amplamente divulgada com o conteúdo de livros críticos que, segundo o autor, tiveram pouquíssima circulação ou impacto por aqui. A conclusão dele é taxativa. A elite, que depende só da mídia para se informar, seria sistematicamente enganada. Isso, claro, levanta uma questão crucial que o próprio texto sugere. Como então o indivíduo poderia discernir a realidade nesse cenário que ele pinta? Uma questão bem complexa mesmo. E essa crítica forma como a informação circula, como o debate é conduzido, parece desembocar naturalmente na análise que ele faz dos sistemas políticos, começando pela democracia. Ele já parte de uma premissa interessante, né? A democracia não seria a busca do consenso, mas sim um regime feito para administrar a discórdia, o conflito de interesses, de opiniões. E aí ele introduz uma distinção que parece central para ele, entre democracia normal e democracia patológica. Sim, essa distinção é chave no argumento dele. A crítica mais forte nesse ponto é contra o que ele chama de metonímia democrática. O que seria isso na visão dele? É o erro de aplicar a palavra democracia a esferas da vida que não são estritamente político-jurídicas. Falar em democracia racial, democracia econômica, democracia social. Para o autor, isso não só banaliza o termo, mas tem uma consequência prática que ele vê como perigosa.
justifica a expansão do poder do Estado sobre todas essas áreas. Na visão dele, a essência da democracia seria justamente o contrário: limitar o poder do governante através de leis, de instituições. Quando se começa a usar democracia para exigir igualdade em todas as esferas via ação estatal, ele argumenta que se está pervertendo um conceito e abrindo caminho para mais controle. É nesse contexto que ele classifica a situação brasileira da época dos textos como patológica, a coexistência de instituições que são formalmente democráticas com o que ele via como uma asfixia da livre concorrência de ideias e de projetos de poder. Entendido. E seguindo para o tema seguinte, o socialismo, a crítica parece ainda mais demolidora, né? O argumento central que ele apresenta é que o socialismo, por ter como objetivo declarado eliminar as diferenças econômicas através do controle político, acaba por uma lógica interna, inevitável, segundo ele, concentrando um poder gigantesco, político e econômico nas mãos de uma pequena elite governante. Ele usa até aquele termo nomenclatura. Exato, nomenclatura. É o termo que designava a elite dirigente, privilegiada dos antigos regimes comunistas da União Soviética, leste europeu. O autor argumenta que a formação dessa nova classe dominante não é um desvio, não é um acidente nos regimes socialistas. Seria uma consequência direta, lógica, do próprio princípio de tentar igualar a sociedade economicamente usando a força do Estado. Quanto mais se tenta controlar a economia para igualar, mais poder se concentra, E quem detém esse poder forma uma nova elite, muitas vezes mais opressora que a anterior, segundo a visão dele. E ele também aborda a questão de como se comparam os resultados históricos. Certo. Aquela parte sobre a duplicidade de pesos e medidas. Sim, essa é uma das críticas mais contundentes dele no campo da argumentação mesmo. Ele acusa os defensores do socialismo de usar 2 pesos e 2 medidas ao comparar os horrores dos 2 sistemas. Ele argumenta que se costuma comparar mortes que resultam de ações deliberadas de regimes socialistas tipo genocídios, fome provocada, fuzilamentos em massa, como no Gulag ou na China maoísta, com mortes que resultam de efeitos colaterais de políticas econômicas, de crises ou até de crimes comuns em sociedades capitalistas. Ah, entendi a diferença que ele aponta. Para o autor, essa comparação é metodologicamente desonesta. Ele chega a chamar de canalice do ponto de vista técnico da lógica e da retórica, porque compara categorias de eventos diferentes como se fossem iguais. Agora, se essa análise dele ainda se aplica ou não aos debates de hoje, claro, é uma questão em aberto para discussão. E em contraposição a essa visão do socialismo, como ele apresenta o capitalismo nessas páginas? Eu lembro de uma parte que critica a identificação automática do capitalista com a figura do usurário medieval e ele resgata uma discussão de São Tomás de Aquino. Correto. Ele vai lá em São Tomás de Aquino para diferenciar o que seria o lucro legítimo, aquele obtido em investimentos que envolvem risco, que contribuem para a produção de bens, de serviços, diferenciar isso do empréstimo aos juros fixos sobre um bem que não se multiplica por si só, como o dinheiro na visão medieval, que seria a usura condenada. O objetivo dele com isso é defender a moralidade do lucro dentro da atividade empresarial capitalista, se contrapondo ao que ele vê como uma condenação moral generalizada vinda da esquerda. Entendi. Ele chega ao ponto de fazer uma afirmação bem provocadora, que o sucesso de um empresário, mesmo que ele fosse pessoalmente desonesto, tenderia a gerar mais benefícios sociais, empregos, riqueza, etc., do que a ação de um político de esquerda, mesmo que fosse pessoalmente honesto, porque as políticas desse último, na visão do autor, levariam à concentração de poder e à destruição econômica. É uma comparação forte, sem dúvida. E essa discussão sobre sistemas e as consequências morais nos leva a pensar nos indivíduos que operam dentro deles, o que nos conecta direto ao capítulo sobre militância. Como é que ele caracteriza a figura do militante? Ele traça uma distinção que para ele é fundamental entre o que seria uma busca espiritual genuína, focada no indivíduo, na relação dele com a verdade, com a realidade, e o fanatismo do militante que estaria totalmente focado numa causa abstrata.
O perigo, segundo o autor, é que quando a causa se torna a medida única de todo o bem e todo o mal, ocorre o que ele chama de alienação idolátrica. Alienação idolátrica. O indivíduo sacrifica a própria consciência, a moralidade pessoal, até a percepção da realidade em nome dessa abstração, dessa causa. Isso levaria, na visão dele, a uma degradação moral e intelectual profunda. E ele também entra numa análise mais psicológica dessa figura, né? Sim, ele descreve o militante padrão, na visão dele, como alguém meio que preso a uma espécie de imaturidade emocional crônica. Com dificuldades em estabelecer relações humanas normais, profundas, essa carência seria compensada pela adesão apaixonada a uma ideologia e pela idealização da figura do revolucionário. Ele conecta isso a um ódio à realidade existente e a um desejo quase gnóstico, naquele sentido de se achar detentor de um conhecimento secreto, salvador, de refazer o mundo e a natureza humana à força. É nesse contexto que ele aponta o que chama de paradoxo esquerdista. Que seria? A enorme distância entre os ideais proclamados, paz, justiça, fim da miséria, tudo isso, e os resultados históricos concretos que ele atribui aos regimes que tentaram implementar essas ideias, mencionando aí guerras, fome em massa, tirania. E essa análise do militante desemboca na discussão sobre revolução. Para o autor, então, não se trata só de uma mudança de governo, certo? É algo mais. Mais profundo. Exatamente. Ele define revolução, no sentido que ele critica, não como uma simples mudança política, mas como uma mentalidade revolucionária. Essa mentalidade teria como objetivo não só reformar, mas remodelar completamente a sociedade, a cultura e até a própria natureza humana, com base num projeto ideológico. A característica que define essa mentalidade, segundo ele, é a crença de que um grupo iluminado tem o direito e até o dever de impor sua visão de um futuro hipotético sobre toda a humanidade, passado e presente, desqualificando qualquer tradição, lei ou moralidade que se oponha a esse projeto. Isso levanta uma questão importante, né? Como essa mentalidade se manifestaria na prática, segundo o autor? Quais seriam as características para a gente, identificar isso? Ele descreve algumas. Por exemplo, o revolucionário que se vê como uma espécie de super-homem, sabe? Acima das regras morais comuns que valem para os outros. A tendência a justificar quaisquer crimes ou atrocidades cometidos em nome da causa como meros efeitos residuais do passado ou custos necessários da transição. Aquela ideia perversa de que o único erro possível para um revolucionário é não ser revolucionário bastante. Nossa! Para o autor, essa mentalidade toda se sustenta numa mentira estrutural e numa espécie de histeria intelectual coletiva. E ele alerta que essa mentalidade não se restringe a grupos que pegam em armas, não. Ela poderia se manifestar também em movimentos culturais e intelectuais, ou ativismos que buscam usar o poder do Estado, a legislação ou a pressão social para impor universalmente novos padrões de comportamento e pensamento. Ele chega a mencionar conceitos como guerra cultural e até engenharia comportamental. Lembro dele citando a campanha global antitabagismo como um possível laboratório para testar técnicas de mudança de comportamento em massa. E também fala de uma elite que teria se tornado massa no sentido de ser incapaz de análise crítica e dependente de slogans. Sim, ele vê essas campanhas massivas, mesmo as que podem ter objetivos vistos como positivos por muita gente, como possíveis exemplos de como técnicas de engenharia social podem ser aplicadas e refinadas. E essa ideia da elite que virou massa é uma crítica forte à perda de capacidade intelectual, de julgamento independente entre aqueles que deveriam, em tese, formar a opinião pública. Ele conecta tudo isso, no final dessas primeiras páginas, a um diagnóstico bem sombrio da cultura brasileira da época dos textos. Qual seria o diagnóstico? Alegado desinteresse por questões espirituais profundas, um pragmatismo imediatista, meio tacanho, sabe? Um desprezo generalizado pelo conhecimento sério e uma subordinação da inteligência aos interesses políticos e partidários. Para ele, esses seriam os fatores que explicariam um suposto fracasso civilizacional brasileiro. Ele chega a postular uma hierarquia bem definida. Língua, religião e alta cultura vem primeiro, a prosperidade depois. Uma visão que, vamos combinar, destoa bastante de muitas abordagens contemporâneas sobre desenvolvimento, né? É muita coisa para digerir
nessas primeiras 205 páginas. Tentando recapitular os grandes eixos que a gente explorou, vimos a crítica dele ao modelo de educação que formaria militantes em vez de indivíduos cultos, a análise profunda sobre o fingimento e a manipulação da linguagem na vida pessoal e pública, as definições e críticas bem particulares sobre democracia, normal versus patológica, e socialismo, visto por ele como intrinsecamente falho. E, por fim, a caracterização detalhada do que ele entende por mentalidade revolucionária e as implicações culturais e morais disso. Exatamente. E o fio condutor que parece unir muitos desses temas é a ênfase enorme que o autor coloca na consciência individual, na responsabilidade pessoal pelo autoexame, pela busca ativa de um conhecimento real, profundo. Esses seriam, na visão dele, os únicos antídotos eficazes contra as distorções da linguagem, as manipulações ideológicas e o rebaixamento intelectual e moral que ele diagnostica como problemas centrais. Nossa intenção aqui foi justamente essa, desdobrar essas ideias complexas e muitas vezes polêmicas que estão no texto para facilitar a compreensão da estrutura do pensamento do autor nessas páginas iniciais. E como reflexão final para quem nos ouviu, o autor insiste muito nessa responsabilidade do indivíduo em construir seu próprio entendimento, seu mundo pessoal como um antídoto às ideologias que, segundo ele, dissolvem essa responsabilidade no coletivo. Diante disso, e pensando no nosso contexto atual, inundado de informações, discursos polarizados, narrativas conflitantes, como será que o indivíduo pode trilhar um caminho para construir um entendimento mais autêntico da realidade? Que ferramentas internas, para além das fontes externas de informação, seriam necessárias para essa jornada de compreensão? Sem cair nem no dogmatismo de um lado, nem numa paralisia cética do outro. Fique a pergunta para a gente refletir. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, a gente continua nossa conversa sobre o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. O foco agora são os textos que estão ali mais ou menos entre as páginas 205 e 402. Isso, é uma coletânea de artigos, como na parte anterior, e os temas são bem variados: cultura, política, filosofia, educação, mídia. Sim, bastante coisa. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar nesses textos específicos, tentar extrair os argumentos centrais, as críticas que ele mais repete, as ideias que aparecem com força nessas páginas. Queremos entender a linha de raciocínio dele nesse trecho. Vamos lá desempacotar isso. Exatamente. A ideia é mapear os padrões, sabe? As conexões entre os temas que surgem nesses artigos. É uma análise focada mesmo no que está escrito ali, sem tirar nem pôr, só para entender a visão do autor expressa nessas páginas. Ótimo. Então, para começar, um tema que bate muito forte ali é a crítica dele ao cenário intelectual e cultural brasileiro. Parece ser um ponto-chave nessa sessão, Sem dúvida. É um nervo exposto ali nos textos. Ele fala muito de um analfabetismo funcional, sabe? E o interessante é que ele diz que isso pega até gente com diploma universitário. Analfabetismo funcional com diploma? Como assim? Ele sugere, assim, de forma bem provocativa, que uma certa incultura sólida e inépcia pertinaz, são as palavras dele, que isso poderia até, quem sabe, ajudar a pessoa a ter sucesso em certos círculos acadêmicos. É um paradoxo que ele aponta. Nossa, que forte. E ele cita exemplos, Eu lembro de ter visto nomes como Emir Saad, Fernando Haddad, Cristóvão Buarque. Sim, ele usa esses nomes como exemplos dessa dinâmica, na visão dele, claro. Mas o que seria exatamente essa incultura sólida? É só não ler ou tem mais coisa aí? Olha, pelos textos parece que vai além de não ler, embora a falta de leitura seja um sintoma claro para ele. A crítica parece mirar numa dificuldade mais geral de raciocinar, de conectar as ideias, sabe? De separar o que é importante do que não é. Entendi. Ele até usa uma imagem bem dura. Fala de uma língua de orangotangos. Nossa. Para descrever um suposto empobrecimento do vocabulário, da capacidade de se expressar com clareza. E aí ele contrasta isso com escritores do passado, Cita Machado de Assis, Graciliano Ramos. Ah, sim.
como exemplos de uma época em que a linguagem seria mais rica, mais precisa, mais funcional, segundo ele. Isso me lembra aquela história que ele conta no livro, né? De um amigo dele que sofria preconceito na favela porque gostava de ler. Exato. E ele contrasta isso com o que ele alega ser uma aceitação ou até uma valorização da falta de leitura em figuras públicas. Ele menciona o Lula nesse contexto, né? Isso, ele faz esse contraste forte e essa crítica toda se estende ao que ele chama de inteligência. Inteligência. O que ele quer dizer com isso exatamente? É o termo que ele usa para descrever uma suposta elite intelectual dominante no Brasil. Nesses textos que a gente está analisando, essa inteligência aparece como desconectada da realidade concreta, sabe? Mais preocupada com ideologia, com ter as amizades certas, com dar as opiniões políticas recomendáveis. Mais aparências do que conteúdo. É o que ele sugere, que o foco não seria no conhecimento genuíno. Ele critica, por exemplo, carreiras universitárias que dependeriam mais dessas conexões e alinhamentos políticos do que de um saber real efetivo. Então, na visão que ele apresenta ali, o mérito intelectual ficaria em segundo plano, né? O importante seria o jogo social e ideológico dessa inteligência. É o que os textos dão a entender. E essa dinâmica toda, ele argumenta, teria consequências bem sérias, como uma dificuldade da sociedade em lidar com a própria realidade. Por exemplo, ele critica muito a mídia. Chega a chamar de meios de ocultação. Meios de ocultação, forte isso. Ele dá exemplos? Sim. Ele menciona o que considera uma cobertura falha sobre o passado do Barack Obama, por exemplo, e também o que ele alega ter sido um silêncio inicial da grande mídia sobre o Foro de São Paulo. E qual seria o efeito prático dessa ocultação que ele descreve? O argumento dele é que isso ajudaria a criar um mundo falso na cabeça das pessoas, sabe? Uma realidade meio paralela, construída por narrativas, por omissões calculadas. Entendi. E isso, claro, dificultaria que as pessoas vissem a verdade, né? E alimentaria uma dependência de slogans, de chavões, estereótipos e do que ele chama de palavras gatilho. Palavras gatilho. Termos carregados de emoção que disparam uma reação automática e meio que substituem a análise e o pensamento. Interessante como isso conecta com outra observação que ele faz nesses textos, sobre uma tendência que ele vê no Brasil de tomar posição antes mesmo de entender direito o assunto. Tem uma frase que diz algo como: o brasileiro inclina-se a aprender antes o que querem dele do que o quid da coisa, quer dizer, a essência do negócio. Exatamente. A pessoa focaria mais na intenção que ela acha que o outro tem do que no conteúdo do que está sendo dito. E essa dificuldade de focar no quid da coisa, como ele chama? Isso. Ele liga diretamente à crítica que faz ao sistema educacional. Os textos lamentam muito o que ele vê como uma veneração pelos títulos e diplomas. A busca pelo canudo, né? Isso. O objetivo vira ter o papel, o certificado, e não o conhecimento real, a formação da inteligência. E aí ele sempre lembra da origem da palavra educação, né? Do latim ex ducere. Que significa? Conduzir para fora. Quer dizer, a ideia original seria desenvolver o potencial que já está ali, dentro da pessoa. E a crítica dele é que o sistema atual faria o contrário. Massifica, nivela por baixo, em vez de conduzir para fora a capacidade de cada um. Essa crítica, toda a superficialidade, a dificuldade de encarar a realidade, parece que prepara o terreno para outro grande tema desses textos, né? Que é a análise que ele faz do socialismo e do que ele chama de mentalidade revolucionária. Aqui a coisa fica bem intensa, né? Ele dedica bastante espaço para isso. Sim. É um eixo central nesses artigos, sem dúvida. A análise dele geralmente começa com uma crítica bem dura aos resultados históricos do socialismo real. Ele sempre contrasta o ideal, né, aquilo que é prometido, com o que ele descreve como as consequências práticas inevitáveis. Que seriam? Bom, a concentração brutal de poder político, a supressão de liberdades e a formação de uma nova elite, uma elite burocrática, muito rica, muito poderosa. Ele cita o exemplo da nomenclatura soviética. A nomenclatura. A elite do Partido Comunista, né?
com aqueles privilégios todos. Exatamente. E ele também usa números, né? Menciona aquela estatística que é bem controversa dos 100 milhões de vítimas dos regimes socialistas no século XX. Sim, é um número muito citado e debatido. Mas ele não critica só os resultados, né? Ele também ataca a forma como o socialismo é defendido, a argumentação. Muito. Ele acusa os defensores de usarem uma duplicidade de pesos e medidas. Esse é um ponto recorrente. Como assim duplicidade? Ele argumenta que os crimes, os problemas, as falhas cometidas em nome do socialismo são muitas vezes ou minimizados ou justificados como desvios do ideal, sabe? Ou então são comparados de forma desproporcional com os problemas do capitalismo. Ah, entendi. A comparação assimétrica. Isso. Ele chega a chamar essa relativização de canalice argumentativa nos textos. É um termo forte que ele usa. Para ele, qualquer análise honesta teria que encarar de frente os resultados históricos concretos das tentativas de implementar o socialismo. Sem desculpas. Mas a crítica dele não para aí, né? Ele vai além dos resultados e da argumentação. Ele tenta descrever o que seria uma mentalidade revolucionária. O que é isso na visão dele? É uma descrição que mistura psicologia e filosofia. Segundo os textos, essa mentalidade teria algumas características marcantes. Primeiro, a pessoa se vê como portador de um futuro redentor, sabe? E aí julga o presente e o passado a partir dessa utopia futura. Isso daria uma sensação de superioridade moral, histórica. Entendi. Uma espécie de juiz da história. Segundo, ele diz que essa mentalidade tem um totalitarismo embutido. Porque se você tem a chave para o futuro perfeito, você se sentiria no direito de redesenhar tudo, a sociedade, a natureza humana, sem limites. Qualquer meio seria justificado pelo fim. Exato. E terceiro, ele acha que a base disso tudo é um ódio à realidade, ou uma recusa de arcar com o peso da existência. O revolucionário nessa visão não aceita o mundo como ele é, com os problemas, os limites. E aí joga a culpa das frustrações pessoais numa coisa abstrata, o sistema, a burguesia, etc. É uma análise bem psicológica mesmo, né? Da motivação por trás de certos movimentos, pelo menos na visão dele, e ele analisa figuras históricas sob essa ótica. Sim, os textos mencionam Marx, Lenin, Stalin, Mao, vários outros, e frequentemente eles os descrevem como pessoas com traços de imaturidade, talvez problemas emocionais, desajustes pessoais profundos. A tese que ele apresenta é que a ideologia revolucionária funcionaria como uma compensação para essas falhas pessoais, uma forma de dar um sentido grandioso para uma vida que a pessoa sente como fracassada, insatisfatória. É uma interpretação forte. Sim, ele chega a chamar isso de mentira existencial total, a ideologia mascarando a realidade interior da pessoa. Ok. Se essa é a mentalidade que ele descreve, quais seriam as ferramentas, as técnicas usadas para colocar essa agenda em prática segundo os textos? Olha, os artigos dessa seção detalham várias táticas de manipulação que ele atribui a essa mentalidade. Uma delas são as guerras culturais. Guerras culturais. O que seria isso? O objetivo, segundo ele, seria transformar aos poucos o senso comum, mudar as percepções básicas das pessoas até as reações mais íntimas, para alinhar tudo com a ideologia. É uma coisa gradual, profunda. E ele cita outras técnicas? Sim, fala de engenharia comportamental. Ele usa a campanha antitabagista como exemplo disso. Engenharia comportamental com cigarro. Como assim? Ele argumenta que a campanha foi além de só informar sobre os riscos à saúde, que usou técnicas de pressão social, de estigmatização, de manipulação emocional para criar uma aversão quase automática ao fumo e aos fumantes, e que isso teria servido como um laboratório para testar técnicas de controle social que poderiam ser usadas para outras coisas. Entendi o raciocínio dele. A crítica não é ao objetivo de reduzir o fumo em si, mas aos métodos que ele alega terem sido usados. Exatamente. E que poderiam ser replicados para outras agendas políticas ou ideológicas. E a linguagem?
também entra como ferramenta de manipulação nessa análise? Fundamental. Os textos falam muito das palavras gatilho, que a gente já mencionou, Sim. falam de eufemismos, para suavizar coisas ruins, e falam muito do que ele chama de rotulagem inversa. Rotulagem inversa? Seria acusar os seus oponentes exatamente daquilo que você mesmo faz ou representa. Ele cita como exemplo chamar adversários de fascistas ou odiosos, ou aquele caso da Sarah Palin, que ele menciona. Ah, sim, lembro disso no texto. Que ela foi culpada por um tiroteio por causa de um mapa político que usava miras simbólicas. Isso. Para ele, foi uma inversão clara de responsabilidade. Ele também menciona a teoria da espiral do silêncio. Da Noelle Neumann. Essa mesma. A ideia de que as pessoas evitam expressar opiniões que percebem como minoritárias, por medo do isolamento social. Para ele, isso é uma ferramenta de controle poderosíssima, explorada por esses grupos. E como movimentos sociais específicos, tipo o feminismo, o movimento gay, como eles entram nessa análise que está nos textos? O que é fascinante aqui é como ele conecta tudo. Frequentemente, esses movimentos são apresentados nos textos ou como instrumentos dessa agenda revolucionária maior, ou como exemplos do que ele chama de sacralização do contingente. Sacralização do contingente? Explica isso um pouco. Seria pegar uma causa específica, relativa contingente, e transformá-la numa causa sagrada, absoluta, quase intocável. E essa causa sagrada vira o critério final para julgar tudo e todos. Qualquer crítica ou debate fica interditado, porque seria um ataque ao sagrado. Entendi. E o globalismo também aparece bastante nessas páginas, né? Sim. Nos textos analisados, o globalismo é apresentado como talvez o estágio mais avançado, mais ambicioso desse processo revolucionário que ele descreve. A crítica dele não é necessariamente ao comércio entre países ou à cooperação internacional em si, mas a um projeto político específico que, segundo ele, usa esses e outros pretextos, pautas ambientais, direitos humanos, para quê? Para corroer a soberania dos países, para transferir poder para órgãos internacionais que ninguém elegeu e, no limite, criar um governo mundial centralizado. E ele acha que até princípios liberais são usados para isso. Sim, ele argumenta que até o livre comércio, por exemplo, pode ser usado taticamente para enfraquecer as estruturas nacionais e facilitar esse processo de centralização global. É uma visão bem abrangente e, francamente, bastante crítica de muitos processos sociais e políticos atuais. Agora, diante desse quadro todo que ele pinta, com críticas à cultura, à inteligência, à mídia, a essa mentalidade revolucionária, os textos que a gente analisou, dessas páginas 205 a 402, eles oferecem alguma luz no fim do túnel? Algum caminho para a sanidade, como ele talvez diria? Sim, apesar do tom ser majoritariamente crítico, surgem sim algumas sugestões, algumas ênfases mais construtivas, vamos dizer, nesses artigos. Um ponto central é a valorização do esforço individual na busca pela educação. Ele bate muito na tecla de que a educação é uma conquista pessoal. Ninguém educa ninguém, né? Ele fala isso. Exato. Ele volta àquela ideia do ex ducere, né? Conduzir para fora. A educação de verdade seria um processo ativo da pessoa de desenvolver a própria inteligência, o próprio discernimento. Não é algo que você recebe passivamente, como um pacote pronto. E como seria esse processo individual? O que ele valoriza para essa autoeducação? Olha, tem uma ênfase muito grande no estudo dos clássicos, em confrontar o pensamento com toda a tradição intelectual da humanidade. Nomes como Lao Tse, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino aparecem direto como fontes essenciais. Então a ideia é não ficar só no que está na moda agora. Exatamente. A ideia parece ser que, para entender o presente e a si mesmo, você precisa dialogar com as grandes mentes do passado, com a totalidade da experiência humana que foi registrada. É uma recusa clara do presentismo, de achar que só o agora importa. E além do estudo dos clássicos, tem outros elementos importantes nesse caminho individual que ele sugere. Com certeza. Os textos dão um valor enorme à introspecção, ao autoexame e até à solidão. Solidão? Por quê? Como condição para o aprendizado real. Ele fala da necessidade de criar um espaço interior,
Um lugar onde as experiências que você viveu e os conhecimentos que você adquiriu possam ser assimilados, digeridos. Faz sentido. Senão fica só informação solta, né? Exato. Sem esse tempo e espaço para reflexão pessoal, o conhecimento vira só superficialidade. E junto com isso, ele ressalta a importância de encarar as próprias falhas, as próprias limitações, de criar um ambiente moral propício ao autoexame, como ele diz. E por que isso seria importante? Porque seria o antídoto para aquela tendência que ele critica de jogar a culpa dos próprios problemas em coisas externas. A sociedade, o sistema. O autoexame forçaria a encarar a própria responsabilidade. Isso me lembra aquela figura que ele usa, o senhorito satisfecho, o senhorzinho satisfeito. Você pode explicar um pouco esse conceito, como aparece no texto? Claro, o senhorito satisfecho, ele pega essa ideia emprestada do Ortega y Asset, mas dá uma elaborada. Seria aquele tipo de pessoa que aproveita todos os benefícios da civilização, o conforto, a segurança, o conhecimento disponível, mas sem ter a menor ideia do esforço, do sacrifício histórico que foi necessário para construir tudo isso. E qual o problema disso, segundo ele? É que, por sentir lá no fundo, inconscientemente, que esses prazeres, esses privilégios não foram merecidos, não foram equilibrados por um esforço da parte dele. Essa pessoa seria corroída por uma culpa meio difusa. E essa culpa, então, ela projetaria para fora, em forma de ressentimento, de adesão a ideologias que acusam o sistema, que culpam os outros. E o autoexame seria a saída para isso? Seria o caminho para sair dessa condição, para assumir a responsabilidade. Ele até menciona o Viktor Frankl e a logoterapia. A busca de sentido para a vida, né? Isso, como exemplo de afirmação da consciência individual, da responsabilidade pessoal, contra essas visões que reduzem o ser humano a meros condicionamentos sociais ou biológicos. E tem alguma conexão entre esse desenvolvimento individual interior e a sociedade como um todo, na visão que ele apresenta nessas páginas? Sim, tem uma conexão direta. Os textos argumentam que o desenvolvimento intelectual e espiritual de um povo vem antes da prosperidade material e política duradoura. Ele cita o economista Thomas Sowell e aquele conceito de capital cultural. Ah, sim. Para reforçar essa ideia. Que os valores, os hábitos mentais, o conhecimento acumulado por uma sociedade são mais decisivos no longo prazo do que só ter recurso natural ou fazer uma política econômica isolada. Entendi. O fundamento cultural e intelectual seria a base. Exato. E aí ele alerta contra o que chama de pragmatismo grosso. Pragmatismo grosso. Aquele foco exagerado só no que é útil, no material, no imediato. Isso para ele levaria à perda de perspectiva e, ironicamente, ao fracasso prático no longo prazo, justamente por faltar essa base intelectual e moral mais sólida. Então, como é que os textos definem a verdadeira inteligência? Se não é só ter diploma, ou nem ser só esse pragmatista grosso, o que é então? A definição que vai surgindo ali é que a inteligência não é só uma ferramenta isolada, tipo ter boa lógica ou boa memória. Mas seria a expressão da pessoa inteira no ato de conhecer a realidade. Tem uma frase que diz: a inteligência é o ser humano mesmo, no pleno exercício daquilo que nele há de mais essencialmente humano. Profundo isso. E o que isso envolve na prática? Envolveria a capacidade de distinguir o que é essencial do que é acessório, de ter uma visão do todo, de conectar áreas diferentes do saber, da experiência. A razão, nesse sentido mais amplo que ele usa, seria a capacidade de se abrir para o campo inteiro da experiência real e virtual, não ficar preso numa caixinha. E isso muda a forma como ele vê a ciência. Muda, sim. Porque, embora ele valorize o método científico no seu lugar certo, os textos criticam muito o que ele vê como cientificismo. Cientificismo seria Aquela pretensão da ciência de ser a única forma válida de conhecimento, ou de ser a instância final para julgar todas as questões, inclusive as morais, as filosóficas, as existenciais. E por que ele critica isso? Porque ele argumenta que a própria ciência se baseia em pressupostos que não são científicos, são filosóficos. Como, por exemplo, acreditar que o universo tem uma ordem, que a nossa razão pode conhecer essa ordem. Entendi. Pressupostos que a ciência usa, mas não prova cientificamente. Exato.
e que a ciência depende dessa razão mais ampla, dessa capacidade de buscar a totalidade para ter sentido e para ser interpretada corretamente. A ciência seria uma parte do conhecimento, não o todo. Certo. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa sobre essas páginas específicas, né, 205 a 402 de O Mínimo que Você Precisa Saber, a gente passou pelas críticas bem duras dele à cultura e à intelectualidade no Brasil, falando de analfabetismo funcional, da inteligência desconectada. Analisamos a descrição que ele faz da mentalidade revolucionária, com o suposto ódio à realidade, as ferramentas de manipulação como as guerras culturais, o controle da linguagem. Sim. E, por fim, a gente viu as pistas que os textos dão para um caminho mais individual, de busca pela sanidade, pelo conhecimento, baseado no esforço pessoal, no estudo dos clássicos, na introspecção, numa visão mais profunda da inteligência. Tudo isso, claro, sempre lembrando, baseado só nos artigos dessa seção do livro que a gente se propôs a analisar. Exatamente. Então, fica a pergunta: o que tudo isso significa? Que reflexão a gente pode tirar especificamente desses textos? Olha, um pensamento que fica martelando, sabe, derivado só da análise desses textos mesmo, é a sugestão de que existe um abismo profundo entre a realidade como a gente costuma perceber, que, segundo o autor aqui, é muito moldada pela mídia, pelas ideologias, pelos slogans, pela superficialidade, e as verdades mais fundas, talvez, sobre a condição humana, sobre a história, sobre a realidade mesma. Um abismo entre a percepção e a realidade, então. É o que ele sugere fortemente nessas páginas. E se a gente conecta isso com todo o quadro que ele pinta, surge uma questão bem provocativa, né? Vinda exclusivamente desse material. Pensando nesse ambiente cultural que ele descreve aqui como tão cheio de ruído, de manipulação, de pressão para pensar igual, como é que uma pessoa pode, na prática, começar e manter aquele processo de ex ducere? De conduzir para fora. Isso. De realmente puxar para fora a própria inteligência, o próprio discernimento crítico. Para conseguir enxergar além dos estereótipos das narrativas dominantes que esses textos tanto criticam. Boa pergunta. Fica aí, né? Uma questão para a gente pensar, a partir da leitura dessa parte específica da obra dele, como fazer essa travessia individual nesse cenário que ele descreve. Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente continua a nossa análise daquela obra, complexa. O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Isso. O foco agora são as páginas 402 a 594. É um trecho bem denso, sabe? Muita crítica social, análise política, reflexão filosófica. Sim, bastante coisa. Nossa missão aqui é investigar esses argumentos, buscar as conexões entre as ideias e tentar entender as provocações que o autor lança nessa parte. Vamos mergulhar nisso. Exatamente. E essa seção do livro, ela passeia por temas bem variados. Vai desde a natureza da democracia e do socialismo, claro, segundo a visão do autor, certo, até o que ele vai chamar de mentalidade revolucionária. E também tem críticas bem contundentes à mídia, ao sistema educacional, a movimentos culturais de hoje. Então, o desafio é apresentar essas ideias de uma forma clara, mas sempre, contextualizando dentro da perspectiva que está lá no material fonte que a gente está analisando. Perfeito. E um conceito que parece central nessas páginas que você mencionou é o da mentalidade revolucionária. O autor dedica bastante atenção a ele, Sim, muito. Ele argumenta que ela se caracteriza por colocar um futuro idealizado acima de qualquer avaliação do passado ou presente, como se fosse dona de uma verdade absoluta. Exato. Como que essa mentalidade se manifesta na prática, assim, de acordo com o texto? Olha, o texto descreve essa mentalidade como sendo, na essência dela, totalitária. O argumento principal é que ela justificaria o uso de quaisquer meios. Ele menciona manipulação, fingimento e até violência mesmo para alcançar os fins de remodelar o mundo. Entendi. E é interessante notar que ele afirma que essa mentalidade não fica só nos movimentos políticos óbvios, sabe? Ela pode permear também âmbitos culturais, intelectuais,
O livro critica muito essa noção de que as intenções revolucionárias, mesmo que vistas como nobres por quem defende, Certo. poderiam justificar resultados desastrosos ou crimes cometidos em nome delas. Ele aponta para uma desconexão que ele vê como fundamental entre a promessa, aquela utopia, e a realidade prática. Faz sentido a crítica nesse ponto. E aí ele cita exemplos históricos que ele associa ao socialismo e ao comunismo, onde, na visão dele, essa busca por um ideal acabou levando a tragédias humanas. Essa ideia de justificar os meios pelos fins parece ser um ponto crucial da crítica dele, então. E quanto às táticas que ele menciona, como a manipulação da linguagem, o fingimento, o texto dá exemplos mais concretos disso. Entre a experiência individual autêntica, que ele chama de alma, e as imagens padronizadas, as máscaras sociais que a sociedade ou certos grupos exigem. Uma desconexão. Exatamente. Ele até usa um exemplo pessoal da primeira confissão religiosa dele para ilustrar isso. Ele conta como a formalidade do ritual e a pergunta do padre sobre porcarias contrastava com a ignorância infantil dele sobre o que era pecado naquela época. Interessante ele usar um exemplo pessoal. E aí, transportando isso para um contexto maior, ele argumenta que no Brasil, especificamente, essa necessidade de aceitação social levaria a um discurso público mais focado em expressar sentimentos convenientes, sabe? E adotar posições que estão alinhadas a lugares comuns, os topos, em vez de uma análise mais honesta, mais direta da realidade. Tipo, parecer bem na foto, em vez de analisar de verdade. Isso. Exatamente. Ele cita como exemplo pessoas que criticam assuntos complexos, tipo transgênicos, sem ter um conhecimento profundo, só para sinalizar que pertence a um grupo ou para mostrar uma suposta virtude. Entendi. Faz sentido. E além disso, ele descreve o uso da incoerência de propósito, ou da mudança constante de argumentos. Não como uma busca pela verdade, mas como uma estratégia calculada para ganhar vantagem em debates. Uma tática que ele atribui especificamente a militantes que ele classifica como revolucionários. Essa análise das táticas e da mentalidade, elas conecta diretamente com a crítica que ele faz ao socialismo. Parece que ele enxerga uma falha, assim, intrínseca na própria concepção socialista. Sim, e o que é fascinante aqui é a conexão lógica que o autor tenta estabelecer, né? O texto argumenta que o ideal socialista, que ele define como a tentativa de nivelar o poder econômico usando o poder político como ferramenta, levaria, assim, inevitavelmente ao resultado oposto do que se pretendia. A lógica que ele apresenta é mais ou menos assim. Para poder arbitrar sobre as diferenças econômicas e redistribuir riqueza, o poder político precisaria ser mais forte que o poder econômico dos mais ricos. Certo, precisa ter mais poder para intervir. Exato. Isso exigiria uma concentração imensa de poder nas mãos do Estado ou da elite governante. E essa elite, para manter e exercer esse poder todo, acabaria, segundo ele, absorvendo também o poder econômico, controlando os meios de produção, administrando a riqueza diretamente. Então o poder se concentraria ainda mais. É o que ele diz. O resultado final seria, paradoxalmente, criar desigualdades ainda maiores de poder político e concentrar riqueza não no povo, mas nessa elite governante, que ele chama usando o termo nomenclatura. Nomenclatura. Isso. E ele apresenta isso não como um acidente histórico, um desvio, mas como uma consequência lógica da própria premissa socialista. Ele critica o que ele vê como uma recusa persistente de setores da esquerda em aprender com os fracassos históricos que ele associa a regimes socialistas. Ele menciona números, né? Sim, ele menciona a cifra de 100 milhões de mortos e critica a tendência de justificar esses fracassos como distorções do verdadeiro ideal, em vez de reconhecer como possíveis consequências do próprio sistema. Entendi. Para reforçar essa crítica, ele cita autores como Milovan Dilas, Eric Voegelin, e, em contraste, ele argumenta que as críticas feitas ao capitalismo muitas vezes usam pesos e medidas diferentes. Como assim? Ele compara o que considera genocídios deliberados sobre regimes socialistas
com efeitos colaterais não intencionais ou problemas sociais mais gerais que são atribuídos ao sistema capitalista. Então, a tese central dele aqui é que a própria lógica interna do socialismo, como ele descreve, o levaria a trair seus ideais de igualdade. Essa crítica à forma como as ideias são usadas e aos resultados práticos de certas ideologias, ela parece ecoar em outra área que o autor aborda com bastante veemência neste trecho: o estado da intelectualidade, da mídia, da educação no Brasil. Ele parece pintar um quadro bem sombrio, né? Ah, sem dúvida, de fato. O autor descreve um cenário que ele caracteriza como de amplo analfabetismo funcional e uma superficialidade intelectual marcante que atingiria até os níveis universitários. Até na universidade. É o que ele diz. Critica uma suposta valorização excessiva de conexões sociais e da adesão a opiniões consideradas politicamente corretas, sabe? Em detrimento do conhecimento genuíno, do esforço intelectual individual. Ele exemplifica isso mencionando a ascensão de figuras públicas que, na visão dele, claro, exibiriam a falta de cultura como se fosse uma espécie de virtude popular. Ele cita especificamente o ex-presidente Lula nesse contexto. Certo. E contrasta essa situação com figuras históricas do Brasil como José Bonifácio, Joaquim Nabuco, e também com a tradição intelectual francesa, onde ele argumenta que uma cultura literária e filosófica sólida era considerado um pré-requisito essencial para participar da vida política. Entendi a comparação. E a mídia? Ela costuma ser um alvo recorrente nas análises dele. Como ele aborda a mídia especificamente nestas páginas? Sim, a mídia também recebe críticas bem severas. O texto argumenta que a imprensa, especialmente quando dominada por uma classe profissional que ele percebe como ideologicamente homogênea... Majoritariamente de esquerda, segundo ele? Na visão dele, sim. Ela deixaria de ser um veículo de informação para se tornar um meio de ocultação da realidade. Ocultação? A tese é que, em vez de revelar fatos, ela construiria uma narrativa própria, tipo uma realidade paralela, tornando a verdade factual inverossímil ou difícil de ser aceita pelo público que a consome como fonte principal. E dá exemplos disso? Dá. Ele oferece exemplos para ilustrar. A cobertura sobre o Foro de São Paulo, que ele afirma ter denunciado sistematicamente por anos enquanto a grande mídia ignorava ou minimizava. Que ele sempre bateu nessa tecla, né? Exato. E também a cobertura sobre o Barack Obama nos Estados Unidos. Ele contrasta a imagem pública positiva com informações de livros críticos que, segundo ele, não tiveram circulação ou debate aprofundado no Brasil. E descreve também uma tática que ele chama de rotulagem inversa. Rotulagem inversa. O que seria isso? Seria acusar os adversários políticos das próprias características ou intenções negativas dos acusadores, como uma forma de desviar a atenção e desacreditar o oponente, entende? Entendi. É uma tática de debate, então. E é neste ponto que a análise se aprofunda. Ele também conecta isso com a própria linguagem, mencionando a tal língua de pau, como um sintoma, talvez uma causa desse quadro. Exatamente. O autor lamenta o que ele considera ser uma perda geral da capacidade de usar a linguagem para descrever a realidade objetiva, o que ele chama de função denominativa da linguagem. Função denominativa? Isso. Ele argumenta que, em vez disso, a linguagem passou a ser usada predominantemente para expressar sentimentos subjetivos, opiniões, ou para tentar influenciar o comportamento dos outros, a função apelativa. Apelativa no sentido de apelar para a emoção, para a ação? Exato. E isso se manifestaria pelo uso excessivo de jargões, chavões, clichês e o que ele chama de palavras gatilho. Palavras gatilho. São termos carregados emocionalmente, projetados para evocar reações automáticas, impedindo a reflexão crítica. Ele vê isso como um ciclo vicioso, sabe? É tanto um sintoma do declínio intelectual, quanto uma causa que o agrava. Porque a forma da linguagem, a aderência a fórmulas prontas, acaba se sobrepondo à substância do pensamento, à análise rigorosa dos fatos. Faz sentido. E nesse contexto, ele também critica certas abordagens pedagógicas, como o socioconstrutivismo,
por supostamente negligenciarem o ensino fundamental de habilidades básicas como leitura, escrita, lógica, em favor de uma ênfase maior na socialização ou em pautas político-ideológicas desde cedo. Diante desse cenário que ele descreve como bem negativo, né, quase desolador em termos intelectuais, o autor aponta algum caminho, oferece algum conselho para quem busca um conhecimento mais sólido, mais autêntico? Sim, ele oferece uma direção para o que ele chama de estudante sério. A recomendação principal é buscar uma formação intelectual que seja ampla e profunda, indo muito além do que ele considera ser o currículo universitário padrão. Que ele critica bastante. Exato, que ele frequentemente descreve como superficial e ideologicamente enviesado. Ele recomenda enfaticamente o estudo direto, aprofundado dos grandes clássicos da filosofia, teologia, literatura, abrangendo diferentes culturas, diferentes épocas. Voltar aos clássicos. Isso. Além disso, ele salienta a importância crucial de dominar as ferramentas do trivium, gramática, lógica e retórica, como fundamentos indispensáveis para o pensamento claro e para a comunicação eficaz. O trivium. O aprendizado de outros idiomas também é destacado como essencial. A ideia central é usar o vasto conhecimento acumulado no passado como uma lente para analisar criticamente o presente, buscando superar o que ele chama de cronocentrismo. Cronocentrismo. Achar que a nossa época é o centro de tudo? Exatamente. A ilusão de que a nossa época atual representa necessariamente o ápice da sabedoria ou do entendimento humano. O objetivo final desse percurso seria desenvolver uma inteligência autônoma, capaz de pensar por si mesma. Para além das fórmulas prontas? Isso, para além dos modismos intelectuais, da pressão dos consensos aparentes. Para ele, a inteligência não é vista como um mero adorno cultural, mas como a ferramenta fundamental, indispensável para compreender e, quem sabe, começar a solucionar os problemas reais do mundo. Interessante essa ênfase na autonomia intelectual. Na parte final deste bloco de páginas, o autor entra em debates bem contemporâneos, né? Muitos deles bastante polarizados. Feminismo, direitos LGBTQIA+, aborto, a relação ciência e religião e o que ele chama de globalismo. Ele aplica essa mesma lente crítica, essa mesma abordagem a esses temas? Aplica, sim. A abordagem mantém uma consistência com a visão de mundo e as críticas gerais que ele desenvolve no livro todo. Por exemplo, ao abordar o feminismo, ele usa de ironia para questionar o que ele considera ser uma narrativa histórica simplista e unilateral de opressão feminina universal. Ok. Em relação ao movimento gay, ele critica o que percebe como uma tentativa de impor uma agenda específica atacando a razão e a lógica, usando táticas de intimidação. Ele cita o uso generalizado do rótulo de homofobia como exemplo. E distorcendo estatísticas de violência para, segundo ele, criar uma percepção de perseguição e justificar demandas específicas. Ele argumenta contra equiparar liberdade de consciência religiosa com opção sexual, tratando como categorias distintas. Entendi a distinção que ele faz. Embora ele admita a possível justiça de algumas reivindicações pontuais de grupos minoritários, ele critica a transformação dessas pautas específicas em mandamentos universais que, na análise dele, acabariam gerando novas formas de injustiça para a sociedade como um todo. E como ele se posiciona sobre temas como o aborto e a ciência, que frequentemente geram controvérsias intensas e envolvem argumentos de natureza bem diferente, né? No debate sobre o aborto, o autor critica os argumentos que, na visão dele, claro, negam o estatuto de ser humano ao feto desde a concepção. Certo. Ele aponta o que considera inconsistências lógicas ou mudanças de posição de figuras públicas sobre o tema, e questiona a validade e a forma como são apresentadas as estatísticas frequentemente usadas para defender a legalização. Questiona os dados. Exato. Quanto à ciência, a posição do autor é que ela, apesar do valor dela, não pode ser considerada autoridade final sobre toda a realidade, porque ela mesma se baseia em pressupostos filosóficos. Como assim? Como a ideia de que o universo é inteligível, que a razão humana pode compreendê-lo,
coisas que não são elas próprias demonstráveis cientificamente, entende? Entendi. São pressupostos para a ciência funcionar. Isso. Ele critica especificamente o darwinismo. Levanta questões sobre a originalidade da ideia, sobre a validade da seleção natural como motor principal da evolução e chega a apontar o que considera implicações racistas e genocidas nos próprios textos de Darwin, citando passagens específicas. Pesado. Para concluirmos essa parte temática, ele também discute a religião e o fenômeno que ele chama de globalismo. Qual é a perspectiva apresentada no texto sobre esses dois pontos? Olha, o texto assume uma postura de defesa da religião, especialmente do cristianismo e do judaísmo, contra o que ele descreve como uma guerra cultural e ideológica, movida por correntes materialistas e por setores da mídia. Uma guerra contra a religião. É o termo que ele usa. Ele argumenta que a violência histórica associada a conflitos religiosos, embora exista, seria quantitativamente e qualitativamente menor do que a violência cometida por regimes políticos ateístas só no século XX. Uma comparação de proporções. Exato. Além disso, ele afirma que hoje os grupos religiosos, particularmente os cristãos, seriam as maiores vítimas de perseguição em escala global. Critica o uso frequente e, segundo ele, indiscriminado do termo fundamentalismo como ferramenta retórica para demonizar comunidades religiosas inteiras. Entendi. E o globalismo? Quanto ao globalismo, ele interpreta não como um processo econômico ou cultural espontâneo, mas como um projeto político revolucionário, de longo prazo, vasto, ambicioso. Um projeto com um objetivo? Sim. O objetivo desse projeto seria, segundo o autor, demolir as soberanias nacionais e impor uma nova ordem mundial unificada. Muitas vezes agindo de forma dissimulada, oculta, usando instrumentos como acordos de livre comércio, ONGs ou certos movimentos sociais como ferramentas. Ele analisa o que considera ser uma interação complexa entre diferentes forças globalistas, menciona o Ocidente Fabiano, o bloco russo-chinês, o Islã político, e critica especificamente as elites políticas e econômicas ocidentais. Cita nomes? Cita figuras como Obama, menciona o grupo Bilderberg, por supostamente agirem para enfraquecer seus próprios países como os Estados Unidos e favorecer agendas contrárias aos interesses nacionais, beneficiando rivais geopolíticos no processo. Ele até menciona a estratégia Cloward-Piven como exemplo de tática de engenharia social para criar crises e expandir o poder do Estado. Uau! Realmente, a gente cobriu uma vasta gama de tópicos, argumentos bem complexos aqui, desde a análise da tal mentalidade revolucionária e suas supostas táticas, Sim. Passando pela crítica à cultura, mídia, educação no Brasil, até chegar nesses embates bem contemporâneos sobre gênero, ciência, religião, poder global, tudo apresentado sob a ótica muito particular do autor nessas páginas, do mínimo que você precisa saber. É muita coisa mesmo. Então, o que tudo isso significa, assim, em essência? Fica bem evidente que o texto propõe uma reavaliação profunda, muitas vezes radical, de ideias que são frequentemente tidas como certas, como consensuais na sociedade atual. Sem dúvida alguma. A análise exposta no livro é, deliberadamente provocadora. Ela desafia quem está lendo a questionar os consensos estabelecidos, a examinar as bases das próprias crenças. A pensar fora da caixa, talvez? E a considerar perspectivas alternativas, mesmo que sejam controversas. Independentemente de se concordar ou discordar das teses específicas ali, a leitura dessas páginas força, no mínimo, uma reflexão. Sobre o que, exatamente? Sobre como as ideias e a forma como elas são articuladas, como são disseminadas, moldam a nossa percepção da realidade e influenciam as dinâmicas de poder na sociedade hoje. Pensando de forma mais ampla, o que o autor parece tentar fazer é fornecer um quadro interpretativo alternativo, sabe? Um outro jeito de ver as coisas. Isso, um quadro abrangente para que se possa compreender o mundo atual e que difere bastante das narrativas mais comuns que a gente ouve por aí. E para quem nos acompanha nesta análise, talvez uma última provocação que ecoa do texto,
Algo para a gente pensar, em um ambiente que o autor descreve como saturado de manipulação da linguagem, de disputas ideológicas, Uhum. de alcançar uma verdade objetiva, é frequentemente posta em dúvida ou até ridicularizada. Como que o indivíduo pode cultivar a capacidade de discernir entre o conhecimento genuíno, de um lado, e o fingimento, a propaganda, a mera opinião disfarçada de fato, do outro? Uma pergunta difícil. E talvez mais importante ainda, qual seria o custo pessoal, seja social, psicológico, profissional, de tentar fazer essa distinção? Num contexto que pode se mostrar bem hostil a quem ousa questionar as narrativas dominantes. Fica a questão, né? Fica a reflexão. Agradecemos a companhia nesta exploração.